A gente está começando mais um episódio do BTO Talks, dessa vez diretamente aqui do Universo TOTS. E eu estou com um convidado muito especial, que inclusive é um parceiro nosso aqui no Universo TOTS, André Racá, da ZaptTech. Seja bem-vindo, André Racá, à nossa conversa. Hoje a gente vai contar um pouquinho sobre a importância da tecnologia para a gente melhorar a experiência, a jornada, né, dentro de eventos de um modo geral, e também como a gente pode utilizar de tecnologia para mensurar o que antes era imensurável. Né? Quando a gente fala de eventos, é muito difícil a gente entender como é que a gente pode mensurar, como é que a gente pode extrair, coletar dados e analisar essa jornada de uma forma inteligente. E é por isso que a gente está aqui com o André, que ele vai contar um pouquinho pra gente sobre a solução dele, da ZaptTech, e como eles vêm ajudando empresas dos mais diversos setores justamente a resolver esse tipo de problema. Bom, André, se você quiser começar esse papo falando um pouquinho sobre o que é a ZaptTech, né, e o que vocês vêm fazendo hoje no mercado de relevante para ajudar com essas questões, por favor, você é nosso convidado. Perfeito. Bom, a ZaptTech é uma empresa que se especializou em soluções de geolocalização indoor e outdoor. Então, o que a gente viu nos últimos anos foi aquela revolução de serviços baseado no contexto, né? Sim. Hoje você pede um Uber, um iFood, tudo isso baseado na tua localização onde você está. Só que isso, até então, era restrito a ambientes abertos, outdoor, sim, onde você tem o sinal de GPS que te dá essa possibilidade de saber onde esse consumidor, esse cliente está. Quando você ia para um lugar indoor, fechado, isso fica muito mais restrito por conta das barreiras que você tem hoje de concreto, metálicas, e você não conseguia entrar em lugares fechados. Então a Zapt surgiu há 6, 7 anos atrás com essa proposta, de trazer essa mesma experiência que você tem de contexto, de localização, para lugares indoor. Hoje a gente trabalha com diversas verticais de negócio. Então a gente tem como clientes shopping centers, hospitais, cidades turísticas, parques, resorts, hotéis e eventos também é uma grande plataforma que a gente tem para trabalhar essa jornada das pessoas dentro dessa atualidade hoje que ninguém mais tem tempo para perder, né? Então você conseguir ter uma boa experiência ali, baseado no seu contexto, isso faz muita diferença. Então, basicamente, né, a gente falou sobre a experiência de um GPS que a gente tem no mundo outdoor, né? E de fato, né, a hora que a gente está aqui num bloco de concreto como esse, a gente está aqui no Expo Center Norte, é muito difícil, às vezes, a gente se localizar, né? Porque, de fato, as coisas são muito grandes. A gente está falando de um pavilhão com mais de 8 mil metros quadrados, né? Então, a gente está querendo dizer que é como se fosse um Waze dos eventos, por exemplo. Perfeito. Então, o que a gente vê? Um evento tão grande como esse, que acontece em tão pouco tempo, as pessoas chegam aqui, elas querem ver o máximo de coisas, mas, ao mesmo tempo, elas não sabem nem para que lado começar, né? Então, quando você tem uma plataforma digital de eventos, que você traz o mapa para o ambiente digital, você começa facilitando primeiro a busca dela, né? Você tem uma busca inteligente, que você pode buscar tanto por categoria, você pode buscar pelo nome do expositor, mas você também pode associar palavras-chave a esse tipo de interesse que você tenha no evento. Então você tem uma busca mais inteligente que já ganha um tempo com relação a isso. Você tem a possibilidade de trazer informações dentro da plataforma de mapas de cada um dos expositores, tanto com imagens, quanto links, quanto descrição de cada um dos expositores. E o melhor, você gera rotas em tempo real até o destino. Então esse negócio, para que lado que fica o stand que eu quero ver? Isso você não precisa mais. Você tem através de uma plataforma digital que pode estar rodando tanto dentro de um aplicativo que o próprio evento tenha, quanto num sistema de web app, dependendo da tecnologia que a gente usa. Tá? Então isso a gente entende que é o primeiro passo para a gente mudar a geração de orientação das pessoas dentro de eventos. Esse negócio de você ter mapas de papel não tem menor cabimento hoje em dia. Quando a gente pensa de sustentabilidade, essa questão de você jogar fora e produzir um lixo enorme, né, ter um gasto tremendo, você perder a flexibilidade que no evento você precisa ter, que é essa atualização até o último segundo, né? Muda a informação de um expositor, muda a posição de um expositor. No mundo digital você consegue ter essa facilidade também de agilizar o conteúdo e estar sempre atualizado, né? E tudo isso dentro de uma plataforma de autogestão, onde você, como dono do evento, você tem a possibilidade de entrar nesse portal, trocar o conteúdo, editar uma rota, editar um caminho, sem precisar abrir um chamado para alguém ou ter que
perder tempo até que você consiga ter com o resultado que você precisa. Legal. E aí, quando a gente fala, né? A gente como BTO, a gente é uma agência criativa, a gente sempre pensa na experiência, na jornada de cada pessoa que vai viver aquele evento, né? É muito importante que, além de função, a gente também traga um encantamento. A gente também pense nessa jornada, em como cada ponto de contato pode melhorar a experiência, né? Além de só servir a um fim, que esse fim seja feito da melhor maneira possível. E aí, eu tava dando uma olhada, né, nas Zapt, parece que vocês têm um serviço de gamificação que a gente consegue colocar dentro desses mapas, por exemplo. Como que funciona? Perfeito. Hoje o que a gente fala muito é a questão de contextualização. Se você tem um aplicativo hoje de um evento e essa pessoa está na casa dela, abriu o aplicativo, você pode ter uma interface qualquer. Quando ela está fisicamente no evento, isso funciona para um shopping, isso funciona para uma loja, funciona para um hospital, para um grande magazine, por exemplo. Quando você abre de forma remota, aquela tela que você tem é a primeira tela sua, né? Então, se eu estou na minha casa, abri um grande varejista aqui, eu estou olhando o meu aplicativo, aquela tela está funcionando como primeira tela ali. Então, você tem uma interface do e-commerce, legal. Quando você vai para o mundo físico, eu estou naquela loja, eu estou naquele evento e abro o meu aplicativo, talvez a interface que eu preciso receber para comunicar com o meu cliente precisa levar em consideração esse contexto. Então, eu não vou abrir para ele o e-commerce quando eu estou dentro da loja. Então, se eu já identifiquei que ele está na loja, talvez eu deveria abrir para ele um catálogo das promoções daquela loja, daquela semana. Deveria abrir, de repente, um destaque de alguma atividade que está acontecendo naquele lugar e assim por diante. Então, quando eu falo em eventos especificamente, e eu entendo o contexto de onde ele está, que ele já está no evento, ele está na área A, na área B, na área C do evento, eu já consigo oferecer um conteúdo baseado na posição que ele está lá, tá? Então, assim, isso pode trazer um dinamismo para eu ter o conteúdo aqui. Estou no stand da BTO, cheguei aqui perto e já poderia abrir automaticamente a página da BTO aqui, sem eu precisar ter nenhum clique aqui, por exemplo. Então, esse é um tipo de interatividade que você tem. Nessa linha ainda de contexto, o que a gente pode fazer? Na jornada, eu tenho uma pessoa passando nesse corredor, eu quero fazer um pop-up para ela, anunciando alguma coisa. Está passando na frente da plenária agora e vai ter uma palestra agora. Eu quero pegar todo mundo que esteja aqui em volta, avisar ela de alguma coisa que tem aqui, eu consigo fazer esse marketing de geolocalização. É quase um Pokémon GO, então, praticamente. E aí, quando a gente entra nessa linha do Pokémon GO, que aí sim é a gamificação, a gente poderia criar uma mecânica, por exemplo, falar assim, eu quero gerar fluxo em todas as áreas do meu evento. Então, você imagina que a gente poderia pegar personagens, eu poderia pegar um logotipo, de repente, do evento, alguma coisa assim, e fazer as pessoas caçarem esse logotipo ao longo do evento. Mas como é que funciona isso? Exatamente como um Pokémon GO. Então, por exemplo, você sai andando aqui no mapa, ele não aparece para você. Conforme você chega próximo da posição virtual que ele está, ele aparece. E ele convida você a andar até aquela posição e capturar. E isso pode ser uma gamificação onde você, preenchendo uma cartelinha, você ganha um prêmio, ganha um benefício, concorre a algum tipo de prêmio e assim por diante. E aí nessa linha também, a plataforma hoje ela permite que você consiga fazer sorteios entre todos os participantes que estejam engajados e usando a plataforma digital. Você consegue, inclusive, explorar nessa questão de experiência o feedback do visitante, de como é que foi essa experiência aqui dentro do evento, né? Hoje, de uma maneira geral, as empresas que trabalham aplicativos ou trabalham só o cadastro dos visitantes no evento, eles fazem um pós-evento. Então, o evento acabou na quinta-feira, sexta-feira vai o e-mail marketing ou vai um push no aplicativo pedindo um feedback de como foi o evento. Mas talvez ali o cara já desinstalou o aplicativo, pode ser que ele também já está em outro assunto, né? Porque a gente sai da rotina, a hora que você volta para a rotina, você já perdeu todo esse contexto. Eu tenho condição hoje, com essa tecnologia, de disparar um NPS, de repente uma pesquisa de satisfação, no momento que ele está na saída do evento. Eu sei que ele rodou no evento, que ele está indo embora do seu evento, e na hora aparecer, por exemplo, ali uma pesquisa de satisfação para a gente ouvir o feedback fresco, né, vivo, do que ele acabou de experimentar. Então, são ferramentas que hoje a gente trabalha baseado no contexto de localização para poder ter uma melhor experiência in loco, né, que a gente chama da experiência phygital, juntando a tecnologia para capitalizar e melhorar a experiência física das pessoas,
quanto trazer tecnologia de dados e informações, né? Legal. Você falou uma palavra importante, né? Sempre que a gente fala em evento, a gente tem um desafio que é engajamento, né? Muitas vezes, a gente precisa encontrar formas de estimular esse engajamento, né? Então, às vezes, um aplicativo acaba tendo um engajamento baixo porque as pessoas não conseguem se conectar ali, não conseguem ver verdade naquilo, né? Então, como que esse aplicativo ou esses mapas, essa solução de modo geral da Zapt pode ajudar a aumentar o engajamento, né, digital? Existe algum estudo se alguma métrica, algum número relacionado ao aumento no engajamento ou na taxa de engajamento no uso de mapas, por exemplo, da Zapt? Olha, a gente sabe que a dor é real. Assim, normalmente você usa o mapa porque você tem uma dor. E essa dor, hoje aqui em eventos em geral, como é que eu chego no lugar, como é que eu encontro mais facilmente alguma coisa que me interessa ou que eu estou buscando, né? Quando eu penso no aplicativo hoje, a gente tem que pensar numa jornada com o mínimo de cliques possível, né? Então, quando eu tenho hoje uma agenda com palestrantes, me interessei nessa agenda aqui, que eu peguei o conteúdo desse palestrante, quero ir para lá, eu já coloco um botão de rota naquele lugar da palestra. Então, o mapa, eu não estou usando o mapa como uma plataforma isolada. O mapa é o pano de fundo e funciona como base de uma série de serviços de localização e de contexto, tá? Então, hoje, se você parar para pensar, quando você sai de casa e liga o Waze para chegar em qualquer lugar, você até esquece que o Waze é um mapa, porque no fundo ele te oferece um serviço de como eu chego mais rápido no meu destino, né? Por mais que eu saiba, né, aonde eu vou, eu sei o caminho, eu ainda assim uso disso, porque já criou-se um comportamento de que a minha experiência de trajeto até lá, de deslocamento, vai ser melhor com o Waze. Eu vou saber quando a gente tem algum tipo de problema, então imagino que isso também vai para eventos, né? Imagino que se a gente está usando a Zapt e, por exemplo, a gente teve um líquido que vazou no piso e essa rota precisa ser desativada, eu consigo fazer isso em tempo real, dando feedback para a Zapt, né? Quando você tem um mapa digital, você tem acesso a um portal onde você coloca, você consegue incluir ou excluir caminhos válidos para as pessoas percorrerem ao longo do evento. Então, como você deu esse exemplo aqui, interditou um corredor de determinado espaço. Eu simplesmente entro na plataforma, desconecto o ponto A do ponto B e o algoritmo automaticamente vai encontrar caminhos alternativos para as pessoas se locomoverem dentro do evento, tá? Legal. E isso é muito interessante porque quando você tem essa plataforma, até puxando o gancho que você falou na tua introdução aqui, todas as pessoas que usam o mapa, elas geram dados para a gente de comportamento. Então, a gente consegue ter informações hoje de quantas pessoas acessaram o mapa, quantos usuários únicos acessaram o mapa, quantas rotas foram geradas. Consigo ter informação hoje de quais as áreas dentro do evento foram as áreas mais frequentadas. Então, a gente cria um mapa de calor do evento e fala assim, olha, isso daqui, esse evento teve essa área mais quente do que essa. Esse filtro pode ser por horário, pode ser por dia. Então você consegue, inclusive, entender o dinamismo que você teve ao longo do seu evento, né? Então, basicamente, o que a gente está querendo dizer é que já existem tecnologias extremamente aplicáveis e fáceis da gente usar, como, por exemplo, com a Zapt, para a gente mensurar não só a movimentação de um evento, mas cruzar isso com uma grade horária e entender, por exemplo, qual foi o conteúdo que teve mais movimento, qual foi o conteúdo que as pessoas mais permaneceram ali, né, que tive menos invasão. Então eu consigo, sim, hoje, através de uma tecnologia de localização, mensurar engajamento de conteúdo, mensurar o interesse por determinados assuntos, mensurar lotação de determinados espaços, entender num ambiente de feira quais foram os stands mais visitados e usar isso como informação comercial para abastecer os próprios patrocinadores com informações sobre isso. Então, basicamente, o que a gente sabe é a tecnologia que até então ainda tinha dificuldade de entrar no eventos, com soluções como essa, a gente já consegue utilizar, né, tanto para melhorar a jornada, melhorar a experiência, quanto para mensurar e coletar dados. Incrível. E a gente está numa virada, né, assim, porque até pouco tempo atrás, só existiam mapas de papel. Você abre aquele guia que você não consegue
nem olhar, porque ele é enorme, aquelas letras pequenininhas, você abre aquele mapa, nunca mais consegue fechar ele do jeito que você abriu. Aí você passou por uma transição, onde algumas empresas começaram a colocar um mapa de PDF totalmente estático dentro do evento. Eles falam assim, não tem o mapa, agora tem o mapa digital, mas não tem interatividade, você não consegue gerar uma rota, não consegue fazer uma busca inteligente, mas foi esse primeiro passo de digitalização. E agora, sim, você está entrando com uma ferramenta que é totalmente viável, acessível, para você ter um evento hoje com maior engajamento, com maior facilidade e melhorando, que acho que no fundo todo mundo quer, todo promotor de evento quer, melhorando a experiência desse usuário. Legal. Né? E uma coisa que é legal de comentar também é que a nossa plataforma ela consegue integrar e interagir a comunicação física do evento com a nossa plataforma digital. Então você consegue, por exemplo, espalhar QR Codes pelo evento com adesivos de chão, você pode colocar comunicação física, onde você fala assim, praça de alimentação é para lá, você tem ali a chapelaria para lá. Ao invés de você colocar setas, que hoje é o jeito que todo mundo usa, né? Você consegue colocar um QR Code e programar esse QR Code para você abrir com uma rota pré-definida. Então, quero ir embora. Eu ponho saída, uma leitura ali, está escrito saída, eu ponho um QR Code, ele vai abrir meu mapa já com a rota até a saída. E assim como para qualquer outro ponto de interesse. Então, é possível a gente fazer esse tipo de integração da comunicação física, que é impressa normalmente para os eventos, com a tecnologia digital também. Não, muito legal. Você falou, né, sobre a forma de transição, né, de mapa impresso. Eu nunca esqueço, uma vez eu fui levar minha afilhada no Zoológico de São Paulo, e no Zoológico de São Paulo, até pouco tempo, né, não sei se ainda é assim, eu tinha um PDF que eu abria, que pesava acho que uns 13 mega, e aí demorava uma infinidade para eu baixar aquilo, e os pontos não eram nítidos onde o zoológico é gigantesco, né? E mesmo sendo outdoor, né, ainda não existia, não tínhamos pensado nessa tipo de solução. Então eu acho incrível que cada vez mais a gente está usando isso, que a gente está nesse momento de transição. Estou usando esse exemplo do zoológico, porque eu sei que vocês têm iniciativas parecidas, né, em parques, etc, né? Sim. Não, e é legal até comentar isso, porque hoje a gente está conversando aqui, falando um pouco de tecnologia para eventos, mas em outras verticais, no caso, um zoológico, né? Vamos imaginar um zoológico. Eu consigo criar hoje um mapa interativo, onde a pessoa encontra ali facilmente o que ela está buscando, mas a gente consegue colocar também um recurso de visita guiada. Então, quando eu chego próximo de um elefante, ele já pode narrar para mim um texto explicando a história do elefante. E aí eu chego perto da girafa, ele vai automaticamente disparar um texto com o conteúdo da girafa. Mas mais legal do que isso, a gente acabou de concluir uma integração na nossa plataforma, onde a gente está trazendo inteligência artificial, tipo ChatGPT, para criar uma interatividade. Então, pegando esse exemplo do zoológico, imagina o seguinte, você foi com a tua sobrinha lá no zoológico, você chegou próximo de um animal, eu sei o contexto de localização que você tem, ele vai contar uma história, uma curiosidade sobre aquele animal, e depois ele abre, através dessa tecnologia de inteligência artificial, para você poder perguntar curiosidades sobre esse animal. De que certamente a minha filhada tá me perguntando, vai falar, mas tio, o elefante dorme que horas? E eu não vou saber responder. E qual que é o grande barato dessa história? Que hoje o meu diferencial com relação ao uso de inteligência artificial como se fosse o ChatGPT é que eu tenho o contexto da localização. Então, quando você está de frente do elefante, você não precisa me falar o que o elefante gosta de comer. Você pode perguntar para ele, ei, o que você gosta de comer? Porque eu já sei que você está conversando com o elefante, por exemplo. Sim. E a gente consegue programar a inteligência artificial para, inclusive, responder como se fosse o próprio elefante. Então, isso daqui revoluciona a questão de experiência, tá? Que a gente está falando do mundo físico, usando a tecnologia. Essa é uma solução outdoor, né? Que a gente usa aí, nesse caso, sinais de GPS e satélites. Mas isso também funcionaria, por exemplo, para lugares indoor. Varejo, por exemplo, né? A gente pode estar falando de um supermercado, por exemplo. A gente fez agora um piloto, um protótipo para uma rede grande de varejista, e a gente conseguiu não só usar o conhecimento da própria plataforma de inteligência artificial, mas também treinar a plataforma com os prompts com conhecimentos e conteúdos específicos. Então,
Olha que legal. Imagina você chegar numa loja e você tá numa área de televisores e você pergunta para ele assim, sei lá, moro num apartamento de 70 metros quadrados, meu sofá fica aproximadamente 3 metros da minha televisão, qual tamanho de televisão você recomendaria para mim? Ele vai te entregar uma métrica que fala que é uma relação que existe do tamanho de tela com o tamanho da distância que você tá. Mais do que isso, você fala assim, bom, e qual a melhor oferta que tem aqui? Aí ele vai buscar na base que nós treinamos para ele, fala assim, olha, essa semana nós estamos com a promoção que o produto ABCD é a melhor recomendação para você. Então, ele pode servir num varejo, que é o exemplo que a gente está usando aqui, como se fosse um concierge digital para auxiliar a experiência. Hoje tem muita gente, eu, por exemplo, muitas vezes não gosto de perguntar para um vendedor, eu quero tentar ser autossuficiente. Muita gente é assim hoje, às vezes tem vergonha de perguntar preço e tal, você pode perguntar para um concierge digital. E a volta disso pode ser muito positiva, né? Porque você pode escolher teu produto na hora, pode de repente comprar direto num clique de um aplicativo, mas mais do que isso, pode servir como uma ferramenta para a própria equipe de vendas. Então, quando um cliente vai abordar você, que é um vendedor, e fala assim, ei, qual que é a melhor recomendação de televisão para mim? Ele pode consultar na plataforma e explicar para ele qual é a melhor recomendação e por que é a melhor recomendação. Um dos desafios que você tem hoje no varejo, quando você tem essas grandes brigadas aí de vendedores, é a unificação de treinamento de produto. Você não consegue fazer isso, né, assim, de uma forma homogênea. Então, quando você traz inteligência artificial para isso, você consegue garantir que todo mundo vai ter a mesma experiência e o mesmo tipo de conteúdo também. E aí a gente só tem a gente sabe agora que a gente tem, né, uma série de ferramentas que possibilitam uma infinidade de caminhos e nos resta agora pensar de forma criativa como aplicar isso justamente a cada contexto, né? Eu acho que esse era o principal, né? A gente, antes desse tipo de tecnologia, a gente já imaginava alguns cenários, mas a gente não tinha como colocar isso em prática. Agora, com soluções como essa, a gente tem uma gama de possibilidades criativas muito maior e certamente a gente vai aplicar isso no nosso dia a dia. Agora, eu acho que nosso papo vai chegando ao fim, mas eu queria te fazer uma pergunta. O que você está achando do Universo TOTOS? E aí, para o pessoal que não sabe, a BTO, né, aqui no Universo TOTOS, a gente está fazendo uma parceria junto com a Zapt. Todo o mapa, todo o serviço de localização aqui do Universo TOTOS foi provido pela ZaptTech, né? Então, hoje no aplicativo, se você entrar, toda a forma de localização aqui dentro, ao invés de você perguntar para alguém, né, como eu chego do ponto A ao ponto B, a gente tem isso disponível de forma digital. Então, as rotas são extremamente precisas e a gente consegue ter esse acompanhamento. E a gente está aqui com a ZaptTech também no nosso stand, né, mostrando um pouco dessas soluções e como a gente consegue revolucionar o mercado, não só do live marketing, mas também, como o André falou, né, do varejo, o mercado da saúde, da indústria. Exatamente. Pode ser aplicado de diversas formas. Bom, a primeira participação da Zapt no evento como esse, né, da TOTOS, a gente está bem feliz também. É muito interessante porque no mesmo evento a gente tem contato com pessoas de todos os segmentos. Então tem gente de um hospital, tem gente de um evento, tem gente de uma universidade. E todas essas verticais podem ter relação e podem usufruir desse serviço de localização a partir dessas plataformas de mapas, né? Então, para a gente, acho que tem sido super interessante, sem contar a quantidade de conteúdos, né, que a gente acaba sendo metralhado aqui, de tanta coisa bacana que tem. Então, acho que seja a primeira de muitos aí. Maravilha, legal. Obrigado pela sua participação, foi incrível esse nosso papo. Acho que a gente extrai muita coisa interessante daí. E agora, a gente se vê no próximo episódio do BTO Talks. Valeu, pessoal. Obrigado.